Fala, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez, a economista Renata Barreto falando sobre comunismo na igreja. Bora ver, a gente vai parar. E eu quero apresentar para vocês a Renata Barreto. Eu gostaria de perguntar a Renata, o que eu vi ontem e eu fiquei espantado no bom sentido com a profundidade e com a intensidade daquilo que você está gerando e que você está fazendo, o seu trabalho e como que você foi lá nas raízes do comunismo, né? Você foi buscar uma compreensão muito mais profunda e além do comunismo. E eu quero perguntar para você, Renata, como você tem enxergado hoje esse avanço comunista no Brasil, dentro de tudo aquilo que você vem estudando, vem desenvolvendo, né? Quais são os pontos principais hoje? A gente está falando para um público cristão, né? E qual a importância disso, dos cristãos se inteirarem e buscarem saber um pouco mais desse trabalho que você está fazendo? Bom, antes de vermos o querido trabalho da excelentíssima Renata Barreto, eu gostaria de compartilhar uma informação com vocês que eu tenho dela, que ela é uma exímia frequentadora de espetáculos musicais. Então ela gosta muito de acompanhar aí obras musicais em teatros, e eu espero que ela tenha ido em alguma que fale a respeito de comunismo e de socialismo, ela poder ter aprofundado um pouco mais no tema. Se você não faz ideia do que eu tô falando, na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui para você poder acompanhar o debate que ela teve com Elias Jabbour há uns anos atrás, que foi um grande marco aqui na internet de quem gosta desse tipo de treta entre economistas sobre capitalismo e socialismo. É um deleite acompanhar esse papo em qualquer momento da sua vida. De todo modo, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição para, além dessa entrevista, você poder também acompanhar com a gente maneiras de apoiar o meu trabalho. Seja ali pelos cursos do Hotmart, seja ali pelo apoio do Apoia-se, seja mandando um pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, ou você pode também considerar ser membro aqui do canalzinho e temos conteúdos exclusivos semanais. Mas o que importa agora é sabermos a profundidade do conhecimento obtido a respeito do comunismo e sua relação com a igreja, nas palavras da economista Renata Barreto. Primeira coisa, obrigada por ter me convidado para falar para o seu público, e é super importante entender que o marxismo ele age de uma forma a separar as pessoas, e isso em vários níveis, e isso que a gente está vendo hoje com essas micro-guerras de classes. Então começou primeiramente com proletários e capitalistas, era uma forma de separar a sociedade, criar uma guerra de classe para que sempre uma classe odiasse a outra. Como isso não deu certo lá atrás, os operários não estavam integrando a revolução da forma como eles acreditavam que ia acontecer, porque naturalmente o capitalismo estava acontecendo no resto do mundo e as pessoas estavam melhorando de vida, melhorando a qualidade de vida, aumentando sua renda, e isso naturalmente fez com que eles entendessem o que de uma forma simples, simplória, não na base teórica ou intelectual, mas na forma da vida real, entendendo que aquilo era melhor para eles. Calma aí, minha querida economista. Em que ano, que período nós estamos falando? Porque que eu me lembre, e aí eu gostaria de compartilhar com você que está acompanhando esse vídeo, faça uma breve reflexão na sua cabeça, que não é que alguém criou uma luta de classes para que você oponha quem trabalha e quem é dono do meio de produção. Essas classes, elas existem. E luta, no caso, significa as dinâmicas em que, do ponto de vista do interesse de melhorar as condições de vida numa reprodução social, você vai fazer ou se esforçar para conseguir certos recursos sociais necessários para a sua preservação, o seu cuidado e o cuidado de sua família. É assim que surge a luta dos trabalhadores, né? Sem ninguém planejar. Os trabalhadores vão se organizando porque eles querem sobreviver, não suportam mais a superexploração do trabalho dentro das indústrias, das fábricas, foram expulsos de suas casas, de suas terras, porque eram pequenos camponeses, jogados para as cidades, para os setores industriais, e aí quem consegue a mão de obra absorvida ser absorvida, né? Consegue se vender no mercado para poder ter um trabalho, para conseguir os meios para sobreviver. É super explorado em condições absurdas, nos 16 horas de trabalho, 18 horas de trabalho, põe criança para trabalhar, faz essa loucura toda, aí o pessoal vai lutando para garantir direitos, e nessas lutas vai surgir os movimentos dos trabalhadores, que são socialistas, comunistas, anarquistas, e vão integrando então uma grande internacional comunista, que parece que era bem forte no começo do século XX, a ponto de conseguir revoluções no mundo inteiro, assim como movimentos revolucionários de trabalhadores que foi durando até os anos 80. Ou seja, em qual desses períodos até os anos 80 a gente está falando que os trabalhadores aí perceberam que não ia dar certo a revolução? E será que não teve também uma questão de perseguição, massacre, combate, Guerra Fria? Os conflitos são um pouco mais complicados do que essa abstração, querida, você não imagina?
Talvez sim, mas eu considero que você deve ter estudado e se aprofundado sobre a história, né, do movimento do desenvolvimento moderno das nações, do capitalismo e também do socialismo, que é fruto desse próprio processo de modernização e seus efeitos negativos. Fica a dica aí, eu acho que vale a pena. Como isso não funcionou, os neomarxistas entraram já a partir da década de 30, fazendo como se fosse um revisionismo do trabalho do Marx e do Engels, e entendendo que eles deveriam voltar às bases eu ia falar fisiológicas, filosóficas, do marxismo. Assim, minha querida, rapidinho. Esse é o mesmo conteúdo que nós rebatemos do Iago Martins. Qual é a fonte de vocês? Deve ser a mesma comum. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o react que nós fizemos ao Iago Martins falando sobre marxismo cultural, que ele chupinha a ideia do Olavo de Carvalho. Parece que nós temos uma outra olavista aqui seguindo exatamente a mesma linha. É a mesma linha de outros caras também, como Hernandes Dias Lopes, mas um monte de galera aí que a gente foi rebatendo essa ideia de marxismo cultural que não deu certo. Do Jonas Madureira, né, que é teólogo, pastor, para quem não conhece, também falou isso. Eu vou deixar aqui uma playlist, o que é marxismo cultural. Você dá uma olhadinha nessa playlist, tem um monte de conteúdo, em especial o vídeo do Iago, porque é onde surgiu bem clara essa mesma narrativa da nossa querida Renata. E diferente de história, é narrativa essa daí. Então uma coisa que é a ciência da história, outra que é a narrativa. Isso é uma narrativa, né? Sem qualquer importância. Ciência da história é outra parada. Além disso, um último ponto. Na década de 30 o pessoal começou a fazer, tinha acabado de rolar a Revolução Russa, formação da União Soviética, que durou mais não sei quantos anos. Em 49 aí já começa a Revolução Chinesa. Depois em 59 tem a Revolução Cubana. Depois... E em 30 o pessoal já tá desistindo da luta de classes? Em que planeta, minha linda? Em que planeta o pessoal tava desistindo da Revolução em 30? A União Soviética ganha a Segunda Guerra Mundial, pô. Lutando contra os nazis. Tava fraco, não. Hegel, que é do materialismo. E esse materialismo, Hegel do materialismo. Filosófico Realmente você assistiu o musical, né? Hegel do materialismo é sacanagem. deu as bases para que eles entendessem que a revolução deveria ser feita por meio da cultura. E a cultura envolve diversas coisas: tradição, artes, a mídia, a educação e também a religião. Então, lembrando que o comunismo, ele prega que a religião é o ópio do povo, essas foram as palavras de Marx. Foi. E a gente tem aqui vários vídeos sobre... Eu vou colocar aqui outra playlist, que ela não existe, mas eu vou criar só para esse vídeo aqui. Estará na descrição. O ópio do povo. Ou dose do ópio do povo, como o pessoal diz no podcast da Zelota, né? Sua dose diária de ópio do povo. Marx disse isso mesmo. E o que isso significa? Esse trabalho eu acho que você não fez porque não apareceu em nenhuma das letras do musical que você foi assistir. Nenhuma delas falava o que significava o ópio do povo. Só reproduziu, provavelmente num refrão, né? Ópio do povo. E aí você ficou com isso na cabeça. Mas eu gostaria que você, que estiver assistindo esse vídeo, tire um tempinho depois para ver o que Marx quis dizer com o ópio do povo. A gente fez uma aula inteira aqui. Tá aqui, vou deixar na descrição. Tem mais de um vídeo, eu vou colocar todos eles na playlist, tá? É porque eu quero ganhar tempo, gente. Perdão, muitas vezes eu tendo que repetir a mesma coisa. Esse pessoal, eles têm a mesma teca e não sai do lugar. E o pior, chamaram economista pra discutir isso. Por quê, meu Deus? E eles atuaram inicialmente, depois da Revolução de 1917, para exterminar de fato a religião. Não. Então, saqueando templos, profanando seus símbolos, entrando na casa das pessoas. Isso aconteceu na China também, depois da Revolução de 1949 com Mao Zedong. Vamos lá. Depois vocês leem o livro Red Theology, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Mas além disso, na União Soviética teve problemas com religião a todo momento que a religião foi usada como um movimento reacionário ao processo revolucionário. Então houve conflitos. Sim, aconteceram. Contudo, ao mesmo tempo, as igrejas e comunidades cristãs também se aliaram ao movimento do regime. Aconteceu alianças, negociações, apoios. Muitas comunidades de fiéis apoiaram e acompanharam todo o processo revolucionário e se voltaram, inclusive, contra as estruturas da igreja que eram reacionárias. Os fiéis indo contra. Beleza? Na China, sim, durante o processo de revolução cultural, houve situações de perseguição, com certeza. E aí tem que se criticar isso. Agora, em outros territórios também teve perseguição. Não só contra cristãos, mas contra padres, fiéis e movimentos inteiros com leigos e pessoas que não tinham nada a ver com a história na América Latina. Uma grande perseguição das ditaduras, por exemplo, contra os movimentos de libertação que eram cristãos.
Padre assassinado, sumido, os leigos, né, os fiéis também. O pessoal que estava junto com esses fiéis que estavam no movimento revolucionário, perseguido, torturado, assassinado. Mas essa parte vocês não vão considerar como perseguição a cristãos, né? Essa parte não. Eu estava no México em 2017. Consegui uma bolsa para ir para lá, para passar uma semana num congresso. E era em Chiapas, onde tem o exército zapatista, né, de libertação nacional. A gente ficou em San Cristóbal de las Casas. E ali perto de San Cristóbal tinha um outro povoado, um puebla, que tinha uma igrejinha, por exemplo, que ela estava separada e não tinha mais missas lá. Era uma igreja que você ia como é que fala? Aliás, ela tinha as missas, mas ela era um espaço turístico para você ir, o pessoal te levava. Era um espaço muito cuidado, pequenininho, poucas pessoas frequentavam, mas ela era um memorial. Ela se converteu em um memorial, que você descia e ia para uma cripta, em que estavam todas as pessoas que sofreram com um massacre. Eram cristãos e cristãs. Maioria mulheres e crianças. Massacre. Realizado pelo Estado mexicano, em defesa do capitalismo e contra o movimento revolucionário zapatista. Entraram num domingo, durante a missa, e lau, metralharam todo mundo. A cripta tá lá. O pessoal conta a história e tem um marco memorial. Eu tô dizendo isso porque não é uma questão de perseguição, porque é o comunismo. Essa identificação entre perseguição religiosa e comunismo, ela é uma mentira. Porque dentro de estados capitalistas, estados burgueses, dentro dessa mesma dinâmica houve perseguição. Se você fosse comuna, era perseguido e eliminado. Não comento isso para passar pano porque aconteceu na Revolução Chinesa e nem, por exemplo, para o quinquênio cinza, que se chama, né? Quinquênio gris lá em Cuba, em que teve 5 anos que sim também teve repressão religiosa. No final dos anos 70, começo dos anos 60. Teve. Deve-se criticar, denunciar e ir contra esse tipo de perseguição. Hoje não há mais. Nem na China, nem em Cuba. Mas esse mesmo tipo de massacre rolou na América Latina. Com vizinhos aqui, camaradas. Beleza? Aqui no Brasil. Não, essa identificação ela é mentirosa, ela é falaciosa. E profanando os símbolos, impedindo as pessoas de fazerem o culto àquilo que elas acreditavam. Independentemente delas serem católicas, protestantes, na Rússia principalmente é ortodoxa, né, a religião católica, invadindo os templos, as igrejas, transformando em bunkers, em locais completamente diferentes daquilo que se foi proposto, perseguindo padres, freiras, monges, e torturando e executando essas pessoas. Tá falando das ditaduras de segurança nacional aqui? Porque foi isso que foi feito, sabia? Proibido fazer culto. Se fosse pego fazendo culto, você poderia ser mandado para um gulag. Então a perseguição aos religiosos é uma coisa que acontece desde o primeiro dia nas revoluções socialistas baseadas no marxismo. Porém, eles perceberam que isso não estava não estava tendo o resultado que eles gostariam. E aí eles mudaram para vamos nos infiltrar na cultura. Exato. E como a cultura faz parte da religião, e aí tem religiões diversas, tá? Isso não acontece só na religião católica. Mas eu fico imaginando que na cabeça das pessoas é assim, tem o crente e o militante. Nunca tem a identificação, porque a mesma pessoa que era crente, ela era militante e estava na revolução. Aí você tem um religioso que está na revolução, fala, ele não é mais religioso. Por quê? Porque afinal ele aderiu a uma ideologia que eu não gosto. E aí pronto, eu separo. É isso. Só pode ser isso. Eles também se filtraram na igreja, que é a tal da teologia da libertação, que muitos padres... Foi uma ideia dos russos. Os russos ou os neomarxistas europeus resolveram criar a teologia da libertação na América Latina. Esse pessoal aí, ó, tentáculos se espalhando pelo mundo. Aí você lê o Red Theology, que eu acabei de indicar pra vocês, que vai estar na descrição desse vídeo pra vocês baixarem, e aí você vai ver que os revolucionários participaram de tudo quanto é processo no planeta inteiro. Revolucionários cristãos. Religiosos de outras vertentes também. Para fazer o meu doutorado, por exemplo, eu estava pesquisando o processo revolucionário no Vietnã. E vendo como e eu descobri, né, e estudando, vendo como que uma série de fiéis o pessoal chama de seita, mas esse é um termo que eu não gosto, mas de seitas budistas milenaristas
aderiram à revolução e faziam a combinação de sua fé com um projeto revolucionário. No milenarismo camponês vietnamita e o processo de criar uma sociedade distinta, outra, superar o capitalismo. Isso aconteceu em tudo quanto é fenômeno, porque as pessoas elas fazem isso, nós somos fiéis, nós temos nossa cultura e nós participamos, não um plano do mal que tem um grande cérebro que vai ter nessas ideias. Isso vai acontecendo. A teologia da libertação, inclusive, ela é fruto dos movimentos populares que iam na porta do padre, bater lá na paróquia e falar: ô querido, você vai ficar com quem? Com o latifundiário que está assassinando a gente, expulsando a gente da terra, ou você vai vir em nossa defesa? E o padre tinha que tomar uma opção. Nesses processos e na contradição do processo de movimento capitalista, de modernização da própria igreja, que surge a teologia da libertação. Por exemplo, ela é fruto de um movimento histórico popular e não uma ideia de intelectuais acadêmicos que vão para o mundo. Isso é uma teoria de conspiração do nível globalista, mas tudo bem, né? Um olavista ia fazer isso mesmo. Então, fazer o quê? Esse pessoal já pensa assim. Muitos missionários como ele, como o Ricardo, falam diariamente. E por que isso é tão importante? Porque a teologia da libertação, ela traz esse materialismo filosófico do Hegel para dentro da igreja, para que você racionalize a religião de uma forma totalmente materialista. Minha amiga, lê Hegel antes de falar isso. Vai estudar, com todo respeito. Não pode. Seria melhor se você não tivesse trazido esse elemento de falar do materialismo de Hegel. A partir de Hegel, é possível ter uma corrente materialista? Sim, a partir da crítica de Hegel. Como, por exemplo, Feuerbach. Feuerbach é um materialista que critica o idealismo de Hegel. Marx, discípulo de Feuerbach, teórico, critica tanto Feuerbach quanto Hegel para radicalizar o materialismo contra Hegel. Comentar isso é só para mostrar que o que ela está falando é propaganda e bravata. E claro, ninguém precisa saber Hegel, ninguém precisa saber materialismo e tal, não sei o que lá. Mas a economista, Renata Barreto, a frequentadora de teatro e tal, ela consegue apresentar pra gente essa grande ideia. E aí com essa autoridade acadêmica, então ela pode indicar e falar sobre tudo, ainda que ela não saiba nada do que ela está falando. Nem da história da igreja, nem dos movimentos revolucionários, muito menos de filosofia, que também não vou pedir isso, né? E vejam, eu sou uma pessoa agnóstica e eu entendo perfeitamente a importância para a cultura ocidental dos valores que vieram do cristianismo, que vieram do judaísmo. Então, independentemente, às vezes você tem parentes ou amigos que não compartilham da mesma fé exatamente que você, ou não vão na mesma igreja, ou que têm religiões diferentes, porém, eles podem estar na mesma luta que vocês, querendo pelo menos preservar o direito de vocês irem à igreja, terem as suas tradições e os seus valores preservados. Então, eu sou evangélico e sou militante de esquerda, marxista, comunista, e eu luto pelo direito de você poder ir à igreja e também de você ter uma vida digna em outro modo de produção que não esteja baseado na superexploração do seu trabalho, do nosso trabalho, e para que haja um processo de transição para que a classe trabalhadora, nossos filhos e nossas filhas, que também serão trabalhadores e trabalhadoras, possam planejar a economia de modo equilibrado, sustentável e que não destrua as condições de produção e reprodução da vida. E se quiserem ir à igreja, venham comigo. Vamos junto, ao domingo, ler a palavra do Senhor, cantar bonitos louvores e a gente continuar na camaradagem. Acho que esse é o cerne dessa luta, de não se separar das pessoas que têm uma visão ligeiramente que você da sua fé. Então, se for protestante, ou evangélico, ou batista, adventista, ou o que seja. Então, se você for adventista, evangélico, batista ou o que seja, acompanhe a revista Zelota, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer também. Vale muito a pena. Uma igreja baseado, nascida dentro do seio da igreja adventista, e que depois foi se organizando junto com outros camaradas de outras tradições e denominações, e que segue hoje como um grande coletivo de produção de conteúdo que articula religião e política, em defesa aí
da classe trabalhadora. Essa infiltração do comunismo nas igrejas no Brasil está muito avançada. E os Não tá. Eu vou na igreja e não vejo isso, infelizmente. Gostaria muito, mas no geral a gente é posto pra fora da igreja. Então eu não sei aonde que você tá vendo que ela tá infiltrada. Por outro lado, minha querida senhora, a gente tem que pensar uma coisa interessante, que a senhora é agnóstica, não vai à igreja, mas está querendo se infiltrar no nosso meio, buscando aliados. Estou preocupado aí com as suas intenções, hein? padres, você pode ver vários padres, inclusive alguns padres que são famosinhos assim na internet, ou que os artistas gostam muito, falando sobre essa coisa da desigualdade. Ah, mas fulano tá usando um tênis muito caro. E eles fazem as suas ações de caridade. Então, eles ajudam os mais pobres em algumas regiões. Então, eles se infiltram, às vezes até fazendo algumas boas ações, percebam isso, porém, infiltrando na cabeça daquelas pessoas que os ricos são um problema e não colocando a culpa em realmente quem deve ser colocada a culpa, que são nos governantes, no Estado, num Estado forte, opressor. E isso é muito importante, porque... É que o padre leu a Bíblia. Se a senhora tivesse lido, a senhora ia ver também. Por exemplo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Eles são um problema. Ou a carta de Tiago. Quem são aqueles que colocam vocês nos tribunais, que lascam com a vida de vocês? Não são os ricos? Então por que vocês são lambibota deles? Tá lá na carta de Tiago. Tem outras coisas que a gente poderia esticar aí, porque sim, o rico é um problema. Se há rico, é porque tem concentração de riqueza. E se tem concentração de riqueza, tem que acabar com os mecanismos que fazem com que exista essa concentração. Porque a riqueza que estiver concentrada, ela cria pobres, porque são aqueles que não terão acesso ao necessário para poder viver, ter dignidade. Se a gente puder produzir uma riqueza que seja socialmente planejada e socialmente usufruída, a gente vai ter menos preocupações com respeito a se a riqueza acumulada e concentrada está gerando a pobreza da maioria. Que se não está acumulada e concentrada, então essa galera não está tendo acesso. E aí tem coisas interessantes a gente pensar, porque a questão não é ter todo mundo igual, né? Acho que isso é uma besteira que as pessoas pensam, que o comunismo quer deixar todo mundo na mesma régua. Não, isso é burrice. A ideia é organizar a sociedade de maneira racional, em que a produção ela atenda às necessidades de quem produz. Produz e consome, que é a classe trabalhadora. O ser humaninho é quem produz e quem vai consumir. Então o ciclo econômico depende dele como um elemento fundamental. É a referência para você planejar a economia. Se alguém está concentrando e está acumulando, significa que certas pessoas que fazem parte desse ciclo econômico não estão tendo acesso, então vai haver uma tendência de alguma quebra em algum momento. Então a gente tem que ficar organizando a economia, planejando ela com cuidado, para que todo mundo tenha vida digna. Vai ter diferenças? Com certeza. Temos habilidades diferentes, capacidades diferentes, acessos diferentes a determinados espaços, isso vai acabar acontecendo na vida. Contudo, a vida é digna e garantida para todo mundo, com tempo para você fazer o que você gosta, ter tempo para fazer o que te motiva, trabalhar menos para poder viver mais, estar com quem você ama. É o sonho da gente. Organizar a sociedade para que seja boa, para viver bem. Saca? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas a senhora está querendo infiltrar aí as ideias do capitalismo por meio do dizer, eu não faço coisa boa não, mas pelo menos eu sou honesta. Esses caras estão fazendo coisa caridade, mas é só porque eles querem cuidar das pessoas e trazer a ideia de que o rico é problemático. Eu que estou em defesa dos ricos não faço isso. Eu já assumo mesmo que eu não vou fazer caridade, que é melhor. E a partir do momento que ele se infiltra na igreja e ele se infiltra nos valores, as pessoas podem achar erroneamente que a religião está sendo preservada, que os valores e os costumes e as tradições estão sendo preservados. Eles mantêm naquele cubo dos coitadinhos, aquele sentimento no geral. E, Renata, é algo que você falou aí que me tocou muito. E qual é o desenrolar disso no futuro próximo, se isso continuar acontecendo numa larga escala e nós não fazermos nada para parar isso, a gente simplesmente deixar. Se ninguém se posicionar dentro das igrejas e simplesmente deixar escorrer livre. Porque dentro dos evangélicos existem algumas igrejas no Brasil, eu digo que existem até bastante igrejas dentro do Brasil, que são igrejas onde os pastores são de esquerda. Eu já ouvi dentro da igreja evangélica pastores chamando... Mano. Você, que é evangélico de verdade, conhece a tradição,
a maioria dos pastores está envolvido com manutenção da ordem ou é de esquerda? As igrejas perseguem quem é de esquerda ou fica passando a mão na cabeça? Fala a verdade, seja honesto. Há uma perseguição sistemática ou não, desde muito tempo? Daqui é propaganda anticomunista descarada. E a outra vai entrar na futurologia, que eu acho que não me interessa, que eu já estou bem irritado. Não sei se vocês estão, mas me cansou um pouquinho esse vídeo. Peço perdão, inclusive, por vocês terem assistido esse tipo de conteúdo, que eu acho que não vai agregar muito no canal. Perdão aí. Mas, de todo modo, a gente vai tentar melhorar e trazer a boa nova todo dia útil até a vitória final. Não quero futurologia de Biruleibe e Olavista. Valeu, até mais.